Vamos orar, irmãos. Senhor, nós colocamos esta reunião em Tuas mãos. Pedimos que o Teu santo e maravilhoso Espírito Santo venha trazer direção neste lugar, nessa noite. Peço, Senhor, que na Tua infinita graça, poder e misericórdia, venha falar aos nossos corações. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia nessa noite. Para que sejamos alimentados da Tua vida, da Tua palavra. E mais do que isso, que esta palavra venha renovar o nosso entendimento. Venha renovar mais e mais a nossa vida de comunhão com o Senhor. Porque o nosso desejo é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Senhor, nesta noite, vem nos ajudar, Senhor. Vem inundar o nosso coração de Ti mesmo. Vem a nós de maneira especial nesta hora. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos em Cristo e irmãs, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 10. Vamos na sequência das últimas palavras que estivemos estudando acerca da igreja e a grande tribulação. Compreender este assunto é muito importante para nós. Nosso querido irmão Dino deu uma grande contribuição em falar sobre o Kairos, o tempo do Senhor. O meu encargo é ajudar os irmãos a ver como a igreja ela estará aqui nesse tempo. Em duas palavras já podemos entender um pouco. Eu creio que foi suficiente para que tenhamos luz acerca deste glorioso assunto. Porque há muitas especulações e pode ocorrer que alguns dos irmãos venham perder o foco da revelação deste grandioso assunto. Alguns dos irmãos podem apenas ver um lado acerca desse tempo que o mundo vai passar. E quais são os objetivos de Deus, quais são os seus desígnios. Vamos tomar esse texto, não perdendo de vista o seu contexto. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da prova. Algumas versões está tentação ou tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que moram ou habitam sobre a terra. Então, como eu lhes disse, nós não podemos pegar esse texto fora do seu contexto. Quando olhamos para o contexto, nós descobrimos que este texto ele está dentro daquela carta que foi endereçada à igreja de Filadélfia. E quando estudamos esta carta, a igreja de Filadélfia, nós também descobrimos que ela está dentro de um contexto histórico, por que não dizer um contexto que teve o seu aspecto local, o seu aspecto histórico e também o seu aspecto profético. Quando estudamos essas cartas, tendo esta perspectiva, meus amados, nós somos guardados de interpretar a Bíblia com a nossa própria visão. Nós sabemos que o Senhor deu a João 7 cartas às igrejas. Da mesma forma que Ele deu 7 cartas a Paulo, ou às igrejas, através de Paulo. Paulo também foi usado para escrever 7 cartas às 7 igrejas. Algumas das suas cartas foram escritas para pessoas, como para Timóteo, para Filemon, para Tito. Eu não estou fazendo referência a essas cartas. Mas se você pegar que ele escreveu 2 para Coríntios, então nós temos que entender que ele escreveu
para essa igreja em Coríntios, 2 cartas. Para a igreja em Tessalônica, ele escreveu 2 cartas. Então, ele escreveu para 7 igrejas. E se você estudar, você vai ver que foram 7 igrejas. Da mesma forma, João também escreveu a 7 igrejas, movidos pelo Espírito de Deus. E aqui, nessas cartas que o Senhor deu ao apóstolo João, o que nós vemos? A igreja em uma profunda crise espiritual. A crise espiritual a qual João conviveu. Dentro dessa crise que o Espírito Santo o moveu, era muito mais intensa do que no tempo do apóstolo Paulo. Por isso que grandes estudiosos, eles afirmam que Paulo escreveu para a igreja em tempos normais, e João escreveu para a igreja em tempos anormais. O contexto de Paulo era normal, o contexto de João era anormal. Então vamos tomar tudo isso para formar a base, para entendermos este versículo 10 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Então as cartas que João escreveu foram, primeiro Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, logo a seguir Tiatira, depois de Tiatira, Sardes, depois de Sardes, Filadélfia, e por último, Laodiceia. Existem muitas questões intrínsecas aqui dentro dessas cartas, as quais eu não tenho encargo agora de abordar. Mas é importante que vocês observem toda a sequência, porque uma carta tem a ver com a outra. E tanto no aspecto histórico como profético, é possível você observar algumas questões importantíssimas. Questões que têm muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Então, se você pega do aspecto histórico para o aspecto profético, você descobre que a igreja de Sardes, ela faz referência, me permita voltar um pouco, a igreja de Tiatira, ela faz referência àquele período conhecido na história da igreja como a Idade das Trevas, que durou 1000 anos, isso está na história. Logo a seguir, nós tivemos aquele maravilhoso movimento do Espírito Santo através, especialmente de 3 homens a princípio. Wycliffe, John Hus e Martinho Lutero. Então, esses 3 homens, eles foram usados no mover de Deus para provocar uma revolução, conhecida como a Reforma Protestante, para que a igreja voltasse para as bases da doutrina. E depois houve um grandioso movimento do Espírito Santo que não é muito contado na história, não se há dado muita ênfase a este movimento, que foi o movimento dos irmãos, que começa ali em Dublinski, da Irlanda, e depois pela Inglaterra, América. Então você descobre que este foi um movimento genuíno, movimento onde a revelação da doutrina foi resgatada. Paralelamente a este movimento, também teve um movimento conhecido como o movimento da vida interior da igreja, que teve a sua ênfase a partir daí, mas que, não somente na Inglaterra, mas na China também, teve o seu grande impacto. Então, queridos, eu estou falando isso bem abreviado, para que vocês tenham noção da importância de todos estes fatos. Compreender como que o Espírito de Deus, ele se moveu dentro da história, e como ele, dentro da história, ele quer falar a nós hoje. Qual é a mensagem que ele tem para a igreja nesses dias? Qual é a mensagem que ele tem para poder levar-nos a refletir, como também mostrar-nos a necessidade de resgatar essas questões fundamentais para a interpretação do livro de Apocalipse. Então, por favor, não percam isso de vista. Pode até parecer que eu estou sendo prolixo demais, para poder interpretar um texto, fazer toda esta volta histórica, mas é importante. Porque quando você lê um capítulo da Bíblia, você tem que ter consciência da natureza, do objetivo,
do desígnio contextual, seja quanto ao livro, seja quanto à história que envolve este versículo. Nós estamos tratando de um livro sagrado, de um livro que fala da mente e dos pensamentos de Deus. E é por considerá-lo de maneira secularizada que nós estamos vendo tantos ensinos malignos no meio do povo de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, agora vocês têm Sardes, os remanescentes, tem agora Filadélfia, que mostra a restauração do Senhor. Especialmente porque essa igreja é a igreja que nos revela a mente e o pensamento de Deus no que concerne a visão do corpo de Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 16, quando disse, eu edificarei minha igreja. Então, quando nós chegamos aqui em Filadélfia, e quando você estuda todas estas 7 cartas, você tem uma visão solene da igreja segundo o pensamento de Deus. Cada detalhe que se escreve da igreja aqui em Filadélfia, desde o seu nome, se você pegar esse nome, Filos e Delfo, amor entre os irmãos, a igreja é isto. A igreja é o amor entre os irmãos. A maneira como o Senhor se revela a ela, Ele se revela a ela como aquele que tem a chave de Davi. O que fala chave na vida, na Bíblia, me perdoe. O que fala chave na Bíblia? A autoridade. Mas o que é essa chave de Davi? Algumas pessoas dizem que chave de Davi aqui fala de adoração. Irmãos, me desculpe, mas esta é uma aberração. Jamais você pode fazer uma afirmação dessa sem uma fundamentação bíblica. Para isso você tem que ler o capítulo 22 do livro de Isaías, desde o versículo 15, você vai encontrar lá um episódio onde Deus está reprovando um homem que estava agindo de maneira profana com os tesouros de Deus. E Deus vai o tirar, Deus vai remover este homem e vai colocar um outro homem. Alguém que corresponde à sua mente, sua vontade. Então, quando você lê o capítulo 22 de Isaías, você vai entender o que está falando da chave de Davi. Aí o Senhor diz para ele que vai dar a chave de Davi. E você precisa estudar os documentos antigos e descobrir que Davi criou um grande depósito de mantimento para Israel. E ali tinha um sacerdote designado para suprir a necessidade do povo. Então ele tinha a chave, era ele que alimentava. Ele que tinha autoridade de alimentar. Entende? Então ele está falando justamente disso, porque a igreja está aqui. E ela é que tem a autoridade de Deus, porque nela está o alimento de Deus para este mundo. Nela está a autoridade de Deus para alimentar os famintos, porque nela está o depósito de Deus. E a igreja, ela é aquele pão da proposição em segunda instância, porque em primeira instância, aquele pão da proposição nos fala do Senhor, mas também nós somos inseridos na vida do Senhor Jesus, e nós somos a proposta de Deus para o mundo. Em que sentido? Porque Ele fez de nós os seus instrumentos de expressão nessa terra. Irmãos, eu estou falando tudo isso de maneira muito superficial, porque são assuntos que nós já nos desgastamos sobre eles, quando estudávamos sobre o tabernáculo. Então, por favor, eu creio que dá para você agora entender o que significa esse versículo 10. O Senhor está falando à sua igreja aqui, Laodiceia. Então ele vai se revelar de maneira preciosa, como santo, como verdadeiro, porque a verdade e a santidade são aspectos inerentes ao caráter e à vida prática da igreja. A santidade tem a ver com a realidade interior, e a verdade tem a ver com o seu caráter exterior. A santidade comunica a verdade, e a verdade tem como fundamento a santidade. E a santidade, o que é a santidade? É a vida do Senhor Jesus dentro de nós. Ele é a nossa santidade. Santidade não é um padrão que nós alcançamos. Santidade tem a ver com Cristo crescer, com a vida de Cristo desenvolver no nosso caráter. Amém? Então, queridos, tendo já todo esse suporte histórico e doutrinário, daquilo que eu pude mostrar para vocês, mesmo que de maneira panorâmica, voltemos para esse versículo 10. Vamos observar alguns detalhes. Diz, porque tem
algumas versões que diz assim, porquanto. E a expressão aqui, porquanto, ela tem uma conotação mais singular, porque aqui ele está concluindo. Aqui é uma cláusula conclusiva. Porquanto, observe esta palavra, guardaste a palavra da minha perseverança. Veja como a hermenêutica, ela precisa concordar, ela nos dá este fundamento. Se você quer entender o que significa a palavra da minha perseverança, eu chamo sua atenção para que nós voltemos aqui um pouco. Versículo 8, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque, ainda que tens pouca força, guardastes minha palavra. Então veja bem, aqui é a igreja de Filadélfia, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Agora, por favor, olha essa frase, guardastes minha palavra. Veja que aqui é um aspecto hermenêutico, essas duas frases, elas têm que concordar entre si. Então, o que significa a palavra da minha perseverança? Se você estudar essa palavra, esse termo, você vai ver que é um termo genérico no Novo Testamento, fala de constância, fala de persistência. Então, nós não vamos chegar a uma tradução correta deste termo conforme está no original. Mas graças a Deus que nós temos essa outra ferramenta. E observe essa questão exegética aqui. E isto é fundamental para nós, que a palavra da minha perseverança e minha palavra é a mesma coisa. Se você estudar os evangelhos, você vai perceber que o nosso Senhor, 10 vezes, ele vai usar o mesmo termo que foi usado aqui no original. O termo aqui é tereo. O mesmo termo, e o Senhor vai usar justamente esse termo aqui. Se você faz um estudo mais detalhado, você descobre que ele é genérico. Por quê? 67 vezes ele ocorre em todo o Novo Testamento. E dá a ideia justamente disto, como eu acabei de dizer. Mas fala também daquele que persiste com paciência, daquele que é perseverante, daquele que não desiste, daquele que não desvia o seu propósito, daquele que permanece fiel com aquilo que aprendeu. Então, isso já dá para nós subsídio suficiente para nós entendermos que a grande exortação aqui é que sejamos persistentes em permanecer na palavra do Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero que você note algo, porque o propósito do inimigo é diluir a palavra. O propósito do inimigo é fazer com que a igreja dê valor a toda forma de entretenimento. O propósito do inimigo é trabalhar de maneira sutil, para que se crie na vida da igreja, no aspecto prático da sua vida, substitutos, que roubem o lugar da palavra, e podem ser substitutos até espirituais. Muitas coisas que nós julgamos até corretas, elas podem existir entre nós, com o único propósito, tirar o lugar da palavra. E nós precisamos ser diligentes e cautelosos. Por um lado, diligentes, por outro lado, cautelosos. Porque só o Espírito Santo pode nos ajudar a ver aquilo que está roubando o lugar da sua palavra, ou aquilo que faz com que o povo de Deus perca a palavra. Porque o inimigo tem todo o interesse nisto. O inimigo não tem nenhum interesse, irmãos, que o louvor desapareça na igreja. Porque o louvor não depende da reunião. Louvor não é uma questão de nós juntarmos aqui e adorarmos. Adoração tem a ver com a nossa vida. Adoração não é uma ação, adoração é uma reação. Você já viu como se dá tanta ênfase à adoração na igreja e não se dá tanta ênfase à palavra? Adoração é nós ministrando a Deus. A palavra é Deus ministrando a nós. E cada um tem o seu lugar. Nós precisamos ser cautelosos, irmãos. Porque muitos movimentos que nós chamamos de avivamento, que aconteceram no Brasil, eles tinham por base a adoração. Por isso que eles falam que a chave de Davi aqui é a adoração. Encontre algum versículo na Bíblia que dê suporte a isso. Ah, porque Davi era adorador. Davi era adorador?
Davi também era profeta. Davi era profeta. Davi era um homem de visão espiritual. Então nós não podemos usar isso como base, porque não serve. Nós só precisamos ser cautelosos. Porque o Senhor diz aqui para essa igreja: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Porque persistiram em guardar minha palavra. Meus irmãos e irmãs, observe, apenas das 10 citações que o Senhor Jesus faz deste termo, especialmente relacionado com a palavra, ele cita 2 que nós conhecemos muito bem. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Ele disse: alguém me ama, o que tem que fazer? Adorar? Não, adorar é uma reação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha o versículo 24. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ele usa o mesmo vocábulo que é usado aqui nesse texto. Guardar, terel. Estão vendo? Que essas questões, elas vão se juntando, vão formando um quadro diante de nós. E aqui consiste uma grande e maravilhosa advertência. Porque o que nós temos a seguir é algo muito precioso. Ele diz: porquanto guardasses a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Ele usa a mesma palavra. Veja que 2 vezes você encontra este vocábulo no mesmo versículo. A primeira vez tem a ver com a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é guardar a palavra de Deus. Guardar no sentido de acolher ela, não no aspecto intelectual. Nós não temos que guardar a palavra simplesmente para ter conhecimento dela, mas para que ela seja vida em nós. Porque se ela não é vida em nós, não tem o menor sentido. A única coisa que nós nos tornaremos é cristãos intelectuais, sem realidade espiritual. E é uma outra coisa muito séria. Porque é tudo que o inimigo quer é que nós sejamos pessoas conhecedoras da palavra. Tenhamos um conhecimento teológico profundo. Conheçamos as leis da hermenêutica, da exegese. Conheçamos os 8 principais fundamentos da doutrina cristã. Saibamos tudo sobre história da igreja, sobre bibliologia, paracletologia e por aí vai. Mas o que nós temos de realidade desta palavra? O que nós conseguimos tocar da mente do Senhor? Ou o que da mente do Senhor toca a nossa vida? O quanto disso toca nossos relacionamentos, toca o nosso casamento, toca as nossas relações, em todos os aspectos. Então veja: porque guardasses a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. É uma promessa, mas essa promessa, ela tem um si. Vamos voltar aos versículos 23 e 24, do Evangelho de João, capítulo 14. Se alguém me ama, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então você vai ver que algumas coisas estão condicionadas a outras. O que nos assegura, irmãos, de que nós podemos viver todas as realidades de sofrimentos, de angústias, de tribulações aqui nessa terra? Como já lhes disse, a maneira como o mundo está se compactando hoje, a maneira como o mundo está se tornando apenas uma aldeia global, é algo que tem que nos impressionar, sim. Eu sei que ficamos preocupados com chip, ficamos preocupados com a plataforma do governo do anticristo. Essa plataforma, ela já existe hoje. Aproximadamente uns 8 a 10 anos atrás, nós tivemos uma série de estudos aqui sobre a plataforma do governo do anticristo. A gente pode estudar alguns detalhes de algumas empresas que existem hoje, e elas são usadas de maneira maligna para poder cooperar para que nossa vida, em todos os aspectos, sejam vasculhadas, sejam controladas. E isto será um fato. Como já lhes disse, vocês que têm cartão, que têm chip,
Todos os seus dados estão ali. Vocês que têm uma conta em algum site na internet, com certeza seus dados já estão aí pelo mundo afora. O que vocês vão fazer? E agora? Você vai fazer o quê? Vai fugir, vai furar um buraco e vai entrar lá para dentro? Vai construir uma casa de concreto embaixo da terra? Irmãos, não é esta igreja que nós encontramos no Apocalipse. Essa não é a igreja do Senhor. Os filhos que o Senhor busca nesse tempo são os ruiós, os filhos maduros. Aqueles que estão aqui para cooperar com Deus, para que todas as coisas sejam restauradas, retornem à centralidade e à glória do seu Filho. Essa ideia de uma igreja fugindo, essa ideia de uma igreja se acovardando da sua vocação celestial não está na Bíblia. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, a pobreza espiritual é tão grande, que a ideia que nós temos é que esse tempo de angústia, esse tempo de grande tribulação, virá contra a igreja. A igreja não sofrerá a grande tribulação, ela passará guardada nela. Quando o Senhor Jesus tratou disso, em Lucas 21, ele conclui assim: exultais e alegrai quando vir de todas estas coisas acontecer. É para você se alegrar, não é para você entristecer. Então existe um contraste quanto àquilo que muitos pensam sobre a igreja nesse tempo. O livro de Apocalipse não mostra isto. O que o livro de Apocalipse nos mostra é a igreja cooperando com o Senhor. Primeiro, olha, capítulo 8, já falei isso aqui repetidas vezes. Capítulo 8, quando a igreja está orando para que as trombetas soem, nós sabemos que são 7 trombetas. Para você entender as trombetas, você tem que ler Levítico capítulo 23, versículo 23. O que nos fala as trombetas? Existe um princípio da erudição sagrada. Quando uma palavra, ela ocorre pela primeira vez na Bíblia, geralmente ali se estabelece o seu princípio, a sua aplicação, a sua lição espiritual. Então, quando você vai estudar trombeta, você vê aí, fala de santa convocação. Depois, Números capítulo 10, quando Deus instituiu o toque da trombeta em Israel. Todas as vezes que eles tinham que partir, a trombeta tinha que tocar. Então, trombeta também fala da partida, da convocação, da reunião, da festa do povo de Deus. Então, quando nós começarmos a olhar para a Bíblia e ver as trombetas tocando, nós saberemos, irmãos, que o Senhor está prestes a nos tirar dessa terra. Então, nós temos que olhar para isto, tocando a verdade, o espírito da palavra. E esse texto é muito claro, porque o sentido aqui que o Senhor nos dá é a exortação quanto ao nosso compromisso com a sua palavra. Não é simplesmente na esfera da especulação, e nem mesmo no campo da teologia, muito mais do que teologia, vida. Vida. Nós precisamos ler a palavra para ter vida, e não ler a palavra para ter meramente conhecimento. Ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, da provação que virá para provar os que habitam na terra, provar no sentido do seu caráter, mostrar verdadeiramente quem eles são. Vamos olhar pela palavra de Deus alguns exemplos. Como eu disse, hoje desejo concluir este assunto com vocês aqui, mas quero mostrar, desde o livro de Êxodo, como o Senhor sempre guardou o seu povo em momentos de tribulações. Vamos usar o Antigo Testamento para poder fundamentar melhor a nossa visão doutrinária deste texto. Vamos começar lá de trás. Eu creio que isso serve de conforto para nós. Porque quando você abre sua Bíblia aqui no livro de Êxodo, é claro que nós já vimos alguns exemplos nos estudos passados. Mas Êxodo capítulo 8, o versículo 22, nós podemos começar por aqui. Você sabe que estes textos, eles tratam daquele juízo de Deus sobre o Egito. Tipologicamente falando, o Egito é uma figura
do mundo. Faraó é uma figura do inimigo. Então, Êxodo capítulo 8, versículo 22. Nós temos aqui a praga das moscas. Então, diz assim o versículo 22, é um princípio muito importante. Naquele dia, eu separarei a terra de Gozém. Por que a terra de Gozém? Porque era na terra de Gozém que estava o povo de Israel, em que habita meu povo, para que nela não haja qualquer classe de mosca, a fim de que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Então Deus separou o seu povo, para que eles não sofressem o juízo que o Egito iria sofrer. Vamos começar por aqui, irmãos. Agora, por favor, capítulo 9, versículo 4 a 6, depois tivemos a praga do gado. Dizia o Senhor, fará separação entre o gado de Israel e os do Egito, para que nada morra do que for dos filhos de Israel. Versículo 6, no dia seguinte fez o Senhor isso, e morreu todo o gado do Egito, mas o gado dos filhos de Israel, esse não morreu. Veja a clareza, que promessa preciosa nós temos aqui. Vamos para o versículo 23. Depois temos a praga do granizo, isso aqui nós já vimos. Diz que Moisés estendeu sua vara para o céu e o Senhor fez trovejar e caiu chuva de granizo. Nós sabemos que o granizo vai ser a primeira trombeta. Aí diz, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Agora, versículo 26, somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não teve chuva de granizo. Estão vendo? Irmãos, será que nós tomamos a palavra de Deus só como história? Será que nós lemos o Antigo Testamento e dizemos como alguns liberais, isso aqui é só história, isso aqui não serve para nada? Os liberais dizem isso. Diz que isso aqui não serve para nada. Isso aqui já passou. Isso aqui não perde tempo com o Antigo Testamento. O livro de Cantares, eles abominam o livro de Cantares, porque dizem que esse livro nem deveria ser canonizado. Como foi possível esse livro entrar na Bíblia? Irmãos, é um dos livros mais lindos do Antigo Testamento, é o livro de Cantares. É o livro que conta, de maneira mais íntima, a história do Senhor Jesus com a sua igreja. Então, olhando assim, de maneira natural, você não vai ver nada. Então, queridos, não podemos de forma alguma permitir que os nossos olhos olhem para esses textos e vejam apenas história. Antes de você ver história, olhe para quem escreveu, o Espírito Santo. Ele é o autor de tudo isto. E essas verdades foram colocadas aqui para nos ajudar a entender o Apocalipse, porque o Apocalipse é a consumação de todas as profecias, de toda a palavra de Deus. Então você nunca poderá entender Apocalipse se você não conhecer a história do povo de Deus, se você não conhecer a mente de Deus na sua palavra. Vamos avançar um pouco mais. Capítulo 10, versículos 21 a 23, diz assim, o Senhor disse a Moisés, a praga das trevas, estende tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Versículo 23, não viram uns aos outros, nem ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Vamos para o capítulo 12. Olha o versículo 13. Aqui agora é a 10ª praga. É o julgamento de Deus sobre os primogênitos do Egito. Versículo 13 diz, e o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei longe de vós. E não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará ferindo os egípcios. E quando vir o sangue na verga, nas 2 ombreiras, passará o Senhor aquela porta. E não deixará entrar o destruidor em vossas casas para vos ferir.
Irmãos, algumas pessoas dizem, mas e os mártires do Apocalipse? Eu já falei isso também já algumas vezes. No quinto selo nós temos o clamor dos mártires debaixo do trono de Deus. Eles estão clamando a Deus para que Deus vingue o seu sangue sobre os seus algozes. Mas qual é a resposta de Deus para esses mártires? O Senhor não vai exercer o juízo naquele exato momento, porque o Senhor diz que ainda faltava um número para se completar de mártires. Porque mártires na Bíblia, como na história do povo de Deus, é um dom. É um dom. Estude a história dos mártires antigos. Veja suas biografias. Veja a história antiga. Veja aqueles que morreram por causa de Cristo, do seu testemunho. Veja a história recente da China. E você vai poder compreender isto. Então nós temos mártires, e teremos sim. Mas nem todos terão esse dom de mártires. Meus queridos e prezados irmãos e irmãs em Cristo, sejam cautelosos com todos esses fatos. Leiam esses textos dezenas de vezes para vocês pegarem, tocarem a vida da palavra. Detalhes pequenos podem ajudar vocês a interpretar todo o texto. Vamos para um outro exemplo. Livro de Josué, capítulo 2. Olha outro exemplo glorioso do juízo de Deus e como Ele guarda os seus. Aqui o Senhor vai exercer o seu juízo contra Jericó. Vamos pegar alguns textos do capítulo 2 para que tenhamos uma visão do quadro. Por favor. Capítulo 2. No versículo 1, a parte final, diz que os espias entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe. Aí no versículo 4 diz que aquela mulher tomara e escondera aqueles homens de Deus, aqueles espias. Agora observe o versículo 8. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles sobre o telhado e disse-lhes: sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha as palavras dela. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela vai dando o seu testemunho. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por vossa causa, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Esse é o testemunho dela. Agora eu quero que você note um detalhe muito interessante. Versículo 15. Então, fê-los descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Então, aonde Raabe morava? No muro da cidade, a cidade de Jericó. E aonde que Deus exerceu o seu juízo? Não foi sobre os muros? Isso é muito curioso. Versículo 18. Eis que, quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho, fio escarlate. Escarlate do Antigo Testamento não é uma figura do sangue de Cristo Jesus? Olha que detalhe pequenininho e precioso que o Espírito Santo nos dá. Coloque uma fita de escarlate na janela, pela qual nos fizeste descer, e recolherá em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, a família do teu pai. Então agora, olha o que eles estão dizendo para ela: recolhe os teus dentro da tua casa. Irmãos, eu sei que muitos de nós temos orado pelos nossos familiares, mas vai ser nesse tempo que eles vão ficar assombrados com a vida do Senhor na tua vida, que eles vão ver que em face a todos esses acontecimentos, nós não vamos nos abalar. Enquanto os jornais e os jornalistas estarão em pânico, nós estaremos em adoração. Não será um contraste nessa terra? As pessoas estão se debatendo, as pessoas estão se enlouquecendo, como está lá no capítulo 6, a partir do versículo 12, quando vai ter aquele grande terremoto de proporções cósmicas. É a única forma, me desculpem, irmãos, para poder descrever aquele acontecimento do versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse. Para mim, ali começa um período crucial na história da humanidade, porque a partir dali, algumas coisas vão acontecer. Primeiro vai ter esse grande terremoto, que vai desencadear um impacto tremendo sobre todas as instituições deste mundo.
Mas o Senhor, Ele deixou algumas questões preciosas ali para nós. Primeiro que você vai ver o desespero dos grandes, dos poderosos. E se você pega os textos ali, a única visão que você tem é que ali descreve o desespero dos grandes líderes mundial. Eles que estão, aparentemente, no controle de todas as coisas e não estão com nada. E eles vão gritar e vão dizer aos outeiros: caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Mas o Senhor termina o capítulo 6 dizendo: quem estará em pé? Quem subsistirá? Aí graças a Deus que Ele nos dá o capítulo 7 para mostrar quem é que vai estar em pé, quem é que vai permanecer. Aí você tem uma figura profética. É uma loucura interpretar o Apocalipse de maneira literal. É uma aberração você interpretar o Apocalipse de maneira qualquer. Você precisa ler com muito cuidado, pegando os detalhes para que você veja o quadro que o Espírito Santo constrói. Então nós já estudamos neste capítulo 7 alguns pontos, eu apenas vou citar a frase, nascente do sol. Aí nos primeiros versículos, você vai ver essa frase, nascente do sol. Não existe essa frase no original. Existe a palavra Anatole, que faz referência a Anatólia, aquela região onde estava aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia. Mas ele vai falar do selo do Deus vivo. Ele diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos, ou que sejam selados os servos do Deus vivo. Então nós estamos vendo algo aqui, porque é lá em Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14, que você vai ver sobre o selo do Espírito Santo. Essa estampilha que o nosso Pai Celeste colocou dentro de nós. Este selo tem a ver com a mente e com o caráter de Deus. São as marcas de Cristo na nossa vida. Então, queridos, isso é sério. Você pensa que é algo tão simples assim? É algo rico, é algo profundo, é algo glorioso. Depois você vai ver ali os 144 mil. Este é um número profeticamente representativo. Esse número 144 ocorre em mais 3 capítulos, mais 2 capítulos do Apocalipse. Capítulo 7 primeiro, capítulo 14, depois capítulo 21. E se você juntar a revelação dos 3 capítulos, esses capítulos vão falar da mesma coisa. Então você vai encontrar os 144 mil aqui no capítulo 7, vai encontrá-los também no capítulo 14. Eles não podem diferenciar. Porque se aqui no capítulo 7 fala da nação de Israel, irmãos, isso é um engano, porque a nação de Israel não tinha 12 tribos, tinha 14 tribos, porque você tem que adicionar os 2 filhos de José. E falando nisso, uma das tribos não está contada lá, que é a tribo de Dan, e a outra tribo que não foi contada lá é a tribo de Efraim. Para você saber isso, você tem que ler 1 Reis, capítulo 12, e depois Oséias, capítulo 4. Aí você vai saber por que Dan e Efraim não estão. Porque estas eram tribos idólatras. A idolatria em Israel se propagou com mais intensidade através da tribo de Dan. Dan se tornou o lugar central da adoração pagã em Israel. E depois você vai ver o Senhor dizer que Efraim se mistura com os ídolos, deixai-o. A palavra é de desprezo. Então você vê que princípio espiritual tem ali. Um outro princípio espiritual que está ali, no capítulo 7, nos 144 mil, é que Dan vem na frente de Rúben, mas Dan não é o primogênito é Rúben. Então, para saber o que aconteceu, temos que voltar para Gênesis, capítulo 5, e também para 1 Crônicas, Gênesis, capítulo 35, depois para Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 5, e descobrir que o Senhor diz que Rúben, ele perdeu a bênção da primogenitura porque ele maculou o leito do seu pai quando se deitou com Bila. Está vendo, irmãos? Você vê a questão da carnalidade e do paganismo, tudo isso fala ao nosso coração. Porque se nós temos o selo de Deus, se Deus tem colocado em nós as marcas do seu Filho, nós precisamos estar guardados na santidade de Cristo Jesus. Isso tem a ver com a marca, com o selo, com o caráter de Deus. Porque se você tem a marca, o selo de Deus, no capítulo 7, você tem também o selo, a marca da besta, no capítulo 3. Essas coisas precisam ser estudadas paralelamente, para você ter uma visão clara. Eu
estou falando isso de maneira muito superficial, panorâmica às vezes, para ajudar vocês a persistir no ensino e não perder a visão correta do Apocalipse. Então, queridos, voltemos aqui para o livro de Josué. Capítulo 6, versículo 16, diz: e quando os sacerdotes tocaram as trombetas pela 7ª vez, então houveram 7 vezes o toque da trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Irmãos, tem tanta coisa a ver aqui, porque você sabe que o juízo de Deus sobre as nações não vai acontecer sem a participação da igreja. Olha o capítulo 8, versículo 1 a 5 de Apocalipse, os santos orando, e só depois da oração dos santos é que as trombetas vão tocar. Está vendo aqui esse grito? Ele é sugestivo, porque tem a ver com o povo de Deus, assim como no livro de Êxodo, desde o capítulo 7, vocês vão ver, quando Moisés levantava a sua mão, levantava o seu cajado, é como que a terra sendo governada pelos céus, o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus, o que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. A ação do céu precede a ação na terra, porque Deus, Ele tem nos colocado aqui como a expressão do seu governo na terra. O inimigo sabe disso, irmãos. O inimigo sabe que o que Adão perdeu lá no Éden, ele chega a dizer para Jesus assim, quando ele mostrou os reinos deste mundo, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque agora ele passou a ter um reino de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e de hostes espirituais da maldade aqui. Ele passou a ter um governo neste mundo. Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus reconheceu que Satanás é um príncipe neste mundo, mas ele disse: mas ele não tem nada em mim. Quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele esmagou toda a autoridade de Satanás, e ele venceu como homem. Percebe, irmãos? Como homem. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. Por isso que você tem que ler o assunto do selo das trombetas, começando no capítulo 5, porque lá no capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que do ponto de vista de Deus só existe um vencedor. Quando João chorava, porque ele viu aquele livro que tem a ver com a propriedade do propósito de Deus sobre o universo, ele viu esse livro selado por dentro e por fora, ninguém era digno de abrir o livro, então ele se desesperou, ele chorava muito, mas aí, irmãos, veio aquele anjo e disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu. Só existe um vencedor diante de Deus, e este é o Senhor Jesus. E Ele é a nossa vitória. A vitória dele é a nossa vitória. Nós fomos incluídos nele, nós fomos inseridos nele. Nós estamos aqui para dar continuidade à vitória da cruz. Ele é o nosso capitão, ele é aquele que foi à frente e abriu o caminho, e sentou à destra do Pai. Há um homem sentado na glória, e Ele está conduzindo eu e você a esta mesma glória. Amém. Irmãos, não pode, de forma alguma, a reunião do povo de Deus ser qualquer reunião. Nós não podemos sentar aqui e ficar como Marta, com o nosso coração agitado nas coisas lá fora, na dívida que você tem que pagar amanhã, na pessoa que você deixou doente na sua casa, no exame que você vai fazer que está te preocupando muito, na sua situação de um lado e de outro. Não fique como Marta, porque Marta vai falar do nosso exterior, seja Maria no seu interior. Vá aos pés do Senhor, se aquete, porque nele você vai encontrar o descanso imperturbável. Nele. E por que você pode se assentar aos pés dele? Aprender dele, contemplar das suas belezas, das suas glórias, porque ele é aquele que venceu. Ele é aquele que venceu, e tudo está em suas mãos. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide. Por que os discípulos puderam ir? Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Este é o nosso Senhor, ele é aquele que venceu. Então, irmãos, não vamos desesperar, vamos alegrar, vamos exultar, porque um dia nós veremos que estaremos perto desse grande dia. Veja 2 pontos aqui. O nosso Senhor, Ele disse lá em Mateus 24, que o dia, uma semana, tem 7 dias,
Então, qual o dia da semana, eu não sei. E a hora, um dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, a hora exata, eu também não sei. E como homem que ele foi e viveu, ele não tocou nesse assunto. Mas como Deus, ele sabe de todas as coisas. Agora, no trono do Pai, ele sabe. Mas como aquele homem que ele viveu, aquele que se abdicou de todas as suas insígnias de glória, mas ele não deixou de ser Deus. Então, veja bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não vai ser uma surpresa para nós. Por que não vai? Porque nós vamos escutar o barulho da trombeta. A gente vai dizer a primeira trombeta tocou. Você vai dizer para o seu irmão, você ouviu? Eu ouvi. Estamos orando. E só tocou porque nós estamos orando. Quem não estiver orando não vai ouvir a trombeta. A segunda trombeta vai tocar, nós vamos ouvir. Vai ficar claro diante de nós. E como você pensa que nós estaremos? Com um buraco, com a cabeça dentro do buraco? Usando máscara? Não precisamos usar máscara. Nós temos o selo do Deus vivo. Quem vai estar em pavor neste tempo vai ser o anticristo e os seus servos. Nós não. Nós não estaremos em pavor, porque nós já fomos julgados lá na cruz do Calvário. E nós fomos condenados. Em que sentido nós fomos condenados? Não havia nenhuma escapatória, nós fomos condenados, mas sabe o que o nosso Senhor fez? Ele tomou o nosso lugar de condenação, morreu nossas mortes, Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então você vê a grandeza disso? Aí Paulo escreve, o capítulo 8 diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma. Essa palavra nenhuma, ela é tão forte, que ela expressa o seguinte, nada, ninguém, nunca. A tradução dela significa nada, ninguém, nunca. Então não há mais, nunca mais, nada poderá, irmãos, nos condenar. Sabe por quê? Porque é Deus que nos justifica. O sangue do Senhor Jesus não teve apenas um aspecto objetivo, teve um aspecto subjetivo. Ele operou eternamente o perdão dos nossos pecados, mas hoje Ele está nos limpando, nos lavando de toda nódoa do pecado. Então, queridos, olhe para isto, veja isto. Não tire os olhos disso. Porque tudo que o inimigo quer é que você perca essa palavra. Tudo que o inimigo quer é que você perca a visão disto. Aí sim, ficará fácil ele te enganar, colocar medo e pavor no teu coração. Vamos aqui mais, no livro de Josué. Então a gente viu o versículo 17. Então vai ser nesse tempo que você vai ver aquele versículo 1 de Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Você vai ver quantas vezes você partilhou esse pão para os seus amigos, para os seus parentes. Eles nem ouviram, eles nem deram crédito. Mas um dia, eles vão ver que vão ter que correr para onde você está, porque lá é o lugar seguro. Eles vão ver que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu nunca é atingido. Aí eles vão ver que aquela palavra que você pregou, lembra? Lançou o pão, agora você está vendo o fruto daquele pão. Você está vendo o fruto daquilo que você falou. Foi o que aconteceu com a Raabe, ela abriu a casa e colocou sua família lá dentro. Aí o versículo 20 diz, assim gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o sonido da trombeta, levantou um grande grito, e um muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram ao fio da espada tudo quanto havia na cidade. Agora o versículo 22. Então disse Josué aos homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurasse. Mas irmãos, a casa dela não estava no muro? O muro não caiu todo? Não caiu. Aonde estava a casa de Raabe? Não caiu.
aquela fita vermelha de escarlate, que fala da aliança que nós temos com o nosso Senhor Jesus, que fala da obra subjetiva, do poder, do sangue dele na nossa vida, nos guardará. Estão vendo? Então entraram os espias, versículo 25, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto havia, e tiraram também toda sua parentela, e puseram-nos para fora do arraial de Israel. Estão vendo aí? Querem mais provas? Há mais provas. Olha o livro de Daniel. Vocês permitam-me usar um exemplo antes, só para ajudar vocês, que eu acho que esse é lindo demais, eu não queria deixar passar. Meu horário está vencendo já, e eu queria colocar só esse exemplo, que eu acho que ele é muito importante. Olha, anote aí. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Esse é o primeiro texto. Vamos juntar ele com o outro, que vai ajudar vocês demais na conta. Tiago 5,17. Lembra quando a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, e ele orou para que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, e não choveu. Lembra disso? Agora vocês vão precisar do texto que vai como que uma grande moldura sobre esse texto. 1 Reis, capítulo 17. Então, 1 Reis vai contar todo o detalhe que nós vimos aqui em Tiago 5,17. 1 Reis, capítulo 17, diz que Elias surge, ninguém sabe de onde que ele surge. Até hoje, dizem que essa terra, de onde ele surgiu, Tisbé. Alguns dizem que era uma região perto de Gileade, mas a arqueologia não pode provar. É a única pista que se tem que talvez seja lá na região de Gileade. Ninguém sabe dizer, mas é uma pista que a gente tem. Mas essa pessoa, esse personagem da Bíblia, surge, só Deus sabe de onde. Israel vivia a parte mais negra da sua história, onde uma dinastia de assassinos haviam tomado o trono em Israel. E a Bíblia chega a dizer que Acabe, desse bando de assassinos, ele era o pior. O pior era Acabe. Então ele chega do nada e já coloca a mão em riste e diz que sobre a palavra dele não vai chover em Israel. Durante 3 anos e 6 meses não chove. Durante 3 anos e 6 meses não, o tempo da grande tribulação, Deus guardou ele. Aí Deus mandou ele para onde? Para Querite. Lá em Querite Deus o sustentou. Aí depois Deus tirou ele de Querite, mandou ele para uma viúva. A viúva estava acabando de colher os últimos ramos para fazer uma comida para ela e para o filho dela e para morrer. Aí ele chegou e disse: o Senhor mandou falar para você fazer esse bolo para mim. Disse: mas é o único bolo que eu tenho, para mim e meu filho, a gente vai comer e depois morrer. Ele disse: não, primeiro para mim. E ela faz. Aí ele mandou juntar todas as vasilhas que ela tinha na casa e das vizinhas também. E a Bíblia diz que o azeite foi transbordando de uma vasilha para outra. Aí quando Elias, o Senhor fala com Elias, e diz: Senhor, eu fiquei sozinho, só tem eu aqui. O Senhor disse: você está enganado. O Senhor levantou um homem, Obadias, para poder guardar os profetas. Ele guardou os profetas. Tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Está vendo, irmãos? Você pensa que o Senhor não vai guardar o seu povo? Ele vai. Ele não só vai guardar, não, ele vai cuidar. Ele vai enviar corvos, se preciso for. Ele vai fazer pedras transformar em pães. Você vai ver a água brotar de rocha, se for o caso, porque ele sempre fez isso. A Bíblia não fala que uma das trombetas vai cair aquele absinto nas fontes das águas, e elas ficaram amargas. Nós sabemos que o único lugar no mundo onde se concentram as maiores fontes de águas está no Brasil. No Brasil, nós temos as maiores fontes de águas. O aquífero Guarani, que vem desde o Uruguai, Argentina, e agora se descobriu o Alter do Chão, na região do Amazonas, que tem um volume de água muito maior do que o aquífero Guarani. Então você vê que a Bíblia fala que as fontes das águas sofrerá o juízo. E nesse dia, como é que você vai fazer com a torneira da sua casa? Esse vai ser o diferencial. É que você vai ter água para os seus vizinhos beber. Esse vai ser o diferencial. Eles não vão entender, porque com certeza
Algum jornalista vai dizer, não beba água, e você vai estar bebendo água. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vê, irmãos, não é promessa do Senhor. Agora, se nós não cremos no Senhor, irmãos, não vale a pena nem viver, porque sem fé você não vive. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Estão vendo? Era esse exemplo que eu queria dar para vocês. Mas aqui em Daniel, só para a gente ler rapidamente e terminar. Daniel capítulo 3, versículo 19. Quando Nabucodonosor condenou Sadraque, Mesaque e Abednego à fornalha, aí diz assim, versículo 21, que eles foram atados, imagine, irmãos, atados. E o versículo 22, diz que o rei deu ordem, e era urgente, que eles haviam acendido tanto forno, a chama do fogo, que matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Vê que coisa mais interessante, os homens que levaram aqueles 3 jovens, eles morreram, mas os jovens não morreram. Mas o mais impressionante está por vir. Veja o versículo 24 na sua Bíblia. Porque o versículo 23, a parte final, diz que eles caíram atados dentro do forno e de fogo ardente. Então eles caíram atados, amarrados. Aí diz que, então o rei Nabucodonosor ficou atônito. Ele entrou em pavor. Levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos dentro do fogo 3 varões atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Ele replicou, pois bem, vejo 4 homens soltos. Quer dizer, vocês lançaram eles amarrados, eles nem estão amarrados, e ainda tem mais um lá dentro. Com certeza foi aquele que desamarrou. Aí, olha o que ele diz, irmãos. Olha o que ele diz. Responderam, ó rei, tudo bem. Ele replicou, versículo 25. Pois bem, vejo 4 homens soltos, que estão passeando. Passeando, irmãos, que figura. Quer dizer que aqueles homens ali estavam passeando com o Senhor Jesus, com certeza era Ele. Irmãos, veja a revelação do Senhor desde o livro de Gênesis. O Senhor Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia, por isso se alegrou. Isaías diz que ele viu o Senhor, e depois em João 12, João escreve que Isaías, ele viu o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor ele esteve se revelando por todo o Antigo Testamento, de maneira tão gloriosa, você pode ver isso, as teofanias cristológicas. A expressão anjo de Jeová é uma teofania da bendita e santa pessoa do Senhor Jesus. Você vê isso por todo o Antigo Testamento, ele está lá se revelando. Quando você estuda aqueles anjos que foram ao encontro de Abraão, aí você vai ver que o diálogo de Abraão com Deus era com um daqueles anjos. Aqueles 3, e você sabe que um dos membros da Trindade, das pessoas da Trindade, é aquele que carrega a imagem da divindade. Isso é tão glorioso, irmãos. Você vai ver no mesmo episódio de Êxodo 3, quando aquele anjo aparece para Moisés, mas depois você vai ver que não é o anjo, é o próprio Deus falando com Moisés. Você vai ver também no caso de Gideão, quando ele tem aquela visão do anjo, depois você vai ver que não é o anjo, é o próprio Deus falando com ele. São as teofanias cristológicas de Cristo Jesus. Maravilhoso, irmãos. Ele vem se revelando desde o Antigo Testamento. Aqui está ele mais uma vez. Olha o que ele diz. Estão passeando dentro do fogo sem sofrer qualquer dano. E o aspecto do quarto é semelhante a de um filho dos deuses. Irmãos, nós não precisaríamos de tanto. Mas o Espírito Santo usa até um ímpio para poder explicar o Evangelho para nós. Imagine, irmãos, que coisa linda. Por último, capítulo 6, situação de Daniel. Então, o Senhor não livrou eles ele livrou na. Se você voltar ao texto no original, diz assim, porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na. Este é o sentido correto, como os textos estão dispostos no original. É livrar na grande, na tribulação, na provação. Então veja, versículo 16 e 22, e aqui a gente encerra.
capítulo 6. Então o rei, Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu serves, com perseverança, ele te livrará. Aí o versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel de seus dignatários, para que a situação de Daniel não pudesse ser alterada. Irmãos, olha que isso está na sua Bíblia. Ele colocou um selo lá e disse: está o meu selo aqui para que não seja revogada a minha decisão. Esses homens pensam que eles são rei, mas não são. Só tem um rei. Só existe um rei, só há um rei em todo o universo. Irmãos, eles não sabem que eles são apenas pequenos servos, debaixo do governo soberano de um grande rei. Esse grande rei é aquele que é o nosso Pai. Aí olha o que diz, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e lhe disse: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, pôde te livrar dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque diante dele fui achado inocente, e também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Irmãos, qual é a dúvida que nós temos dos cuidados de Deus? Nenhum. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da grande provação que virá sobre o mundo inteiro. Irmãos, se nós vamos para o Novo Testamento, quantos exemplos nós temos? Aquela mulher do capítulo 12, quando o Senhor diz que com asas de águia, o Senhor aguardou e levou para o deserto e a sustentou durante 1260 dias, durante 42 meses, que é o tempo da grande tribulação. Da mesma forma, no capítulo 19 do livro de Êxodo, o Senhor diz para Israel que ele com asas de águia os guardou. A mesma palavra, irmãos. Nosso Deus, ele é imutável no seu propósito, nas suas ações. Então que nós estejamos guardados nisto, que essa palavra nos console, que essa palavra nos conforte, que essa palavra nos encoraje. Que Deus os abençoe, que Ele vos alimente, para que nós possamos, como Elias, ter alimento suficiente para prosseguir na nossa jornada espiritual. Sempre confiantes no Senhor, sempre certos de que nós estamos aqui por causa do sagrado propósito eterno de Deus em seu Filho. Estamos aqui para sustentar o testemunho da vitória de Cristo. Estamos aqui porque um dia Deus vai trazer todas as coisas e vai colocar todas as coisas aos pés do seu Filho. Estamos aqui porque Deus vai fazer esta grande obra. Ele vai fazer isto, Ele não fará parte da igreja, Ele fará através dela. E ela está aqui para cooperar com Ele. Que privilégio é este? Quão santa é esta vocação? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.